Você já sentiu aquela dor persistente que não passa com remédio algum? Aquela que os médicos não conseguem explicar e que te acompanha noite após noite, tirando seu sono e sua paz? Padre Pio, o santo dos estigmas, revelou um segredo que pouquíssimas pessoas conhecem. Essa dor recorrente pode ser o sinal divino que você tanto esperava. Há mais de 50 anos, em San Giovanni Rotondo, na Itália, Padre Pio recebeu uma revelação celestial sobre a conexão entre dores físicas persistentes e bloqueios na prosperidade material. O que ele descobriu mudou para sempre a vida de milhares de pessoas que sofriam na pobreza. E hoje, esta mensagem chega até você como um presente divino. Imagine acordar amanhã sem aquela dor que te persegue, e mais que isso, com sua conta bancária começando a se encher de forma inexplicável. Parece impossível. Para muitos que seguiram o conselho de Padre Pio, esta se tornou a nova realidade. A senhora Maria de Oliveira, de 58 anos, sofria com dores nas costas por mais de uma década. Após descobrir este segredo, não apenas suas dores desapareceram em apenas 7 dias, como recebeu uma herança inesperada de um parente distante no valor de 75 mil reais. O que você faria se soubesse que sua dor não é apenas um problema físico, mas um código espiritual que, uma vez decifrado, pode abrir as comportas da abundância divina em sua vida? Esta não é uma simples coincidência ou um truque barato. É um conhecimento sagrado que Padre Pio guardou e compartilhou apenas com seus discípulos mais próximos. Você já notou que a dor costuma aparecer sempre no mesmo horário ou em situações específicas? Isso não é por acaso. É um chamado divino, uma linguagem espiritual que poucos conseguem interpretar. E hoje, você faz parte deste seleto grupo que terá acesso a esta revelação transformadora. As Escrituras Sagradas já diziam: antes que clamem, eu responderei. Ainda estão falando, e eu os ouvirei. E é exatamente isso que está acontecendo agora em sua vida. Suas dores são o clamor do seu corpo. E a resposta divina está prestes a chegar através desta mensagem que chegou até você, não por acaso, mas por um desígnio divino. Padre Pio carregou os estigmas por 50 anos, as mesmas chagas de Cristo, e através dessa dor, ele aprendeu o mistério da transformação do sofrimento em bênçãos materiais. Ele percebeu que quando determinadas dores aparecem, especialmente em 3 regiões específicas do corpo, é um sinal de que existe um bloqueio espiritual impedindo que a abundância flua para a sua vida. Se você continuar assistindo este vídeo até o final, descobrirá exatamente qual oração Padre Pio ensinou para seus seguidores mais próximos. Uma prece que tem o poder de converter dor em prosperidade, sofrimento em abundância. Pessoas que aplicaram este conhecimento não apenas se livraram de suas dores crônicas, mas também viram suas vidas financeiras se transformarem completamente em questão de semanas. Mas antes de revelar este segredo poderoso, preciso alertá-lo. Esta não é uma mensagem para todos. Apenas aqueles que realmente acreditam no poder da intercessão divina conseguirão ativar esta bênção especial em suas vidas. Esteja preparado para uma revelação que irá mudar completamente sua relação com a dor e com a prosperidade. Antes de prosseguirmos com esta revelação sagrada, quero pedir que você se inscreva agora mesmo em nosso canal e ative o sininho de notificações. Desta forma, as mensagens divinas continuarão chegando até você no momento certo. E mais importante, digite nos comentários a palavra libertação, para que possamos identificar quem está verdadeiramente pronto para receber esta bênção especial. Quando você comenta libertação, algo poderoso acontece no plano espiritual. Padre Pio ensinou que declarar nossa intenção em voz alta ou por escrito é o primeiro passo para ativar o poder divino da abundância. É como se você estivesse assinando um contrato espiritual com o céu. Por isso, não deixe de comentar agora mesmo. A sua declaração pública de fé é o primeiro passo para a transformação que está prestes a acontecer em sua vida. Comente libertação e prepare-se para o que vem a seguir.
Padre Pio de Pietrelcina não foi um santo comum. Desde jovem, ele experimentou fenômenos espirituais extraordinários, mas o mais impressionante deles foram os estigmas, as 5 chagas de Cristo que apareceram em seu corpo em 20 de setembro de 1918 e permaneceram sangrando por 50 anos até o dia de sua morte. Médicos de toda a Europa examinaram suas feridas, buscando explicações científicas, mas nenhum conseguiu compreender como aquelas chagas não infeccionavam, apesar do sangramento constante. Durante décadas, Padre Pio suportou dores excruciantes, mas nunca reclamou. Pelo contrário, ele costumava dizer: "A dor é o meu estado constante, mas também minha constante conexão com o divino." O que poucos sabem é que, durante esses anos de sofrimento físico, Padre Pio desenvolveu uma sensibilidade espiritual extraordinária para identificar a origem das dores humanas. Ele conseguia distinguir quando uma dor era meramente física e quando era um sinal espiritual de bloqueios na vida da pessoa. Em 1957, uma senhora italiana chamada Lucia Bortolotti procurou Padre Pio após sofrer por anos com dores intensas na região lombar. Nenhum médico conseguiu diagnosticar a causa. Sua situação financeira era desesperadora. Estava prestes a perder sua casa e não tinha como sustentar seus 3 filhos após a morte do marido. Quando encontrou Padre Pio no confessionário, antes mesmo que ela falasse, ele disse: "Sua dor nas costas é o peso da pobreza que você carrega. Não é sua cruz carregar este fardo sozinha." Ele então ensinou a Lúcia uma prática espiritual específica. Sempre que a dor aparecesse, ela deveria fazer uma oração especial, rejeitando a pobreza como uma sentença divina e afirmando seu direito à provisão celestial. Lúcia seguiu o conselho do santo e, em menos de um mês, não apenas suas dores diminuíram significativamente, como recebeu uma proposta inesperada para vender um pequeno terreno que havia herdado por um valor 3 vezes maior que o esperado. Este não foi um caso isolado. Durante seus atendimentos no confessionário, que muitas vezes duravam 18 horas por dia, Padre Pio identificou um padrão. Pessoas com determinadas dores recorrentes frequentemente enfrentavam bloqueios financeiros e materiais em suas vidas. E mais impressionante, quando aprendiam a interpretar essas dores como mensagens espirituais e respondiam com as orações adequadas, os milagres de prosperidade começavam a acontecer. O padre costumava explicar que nosso corpo é um templo sagrado e, como tal, funciona como um instrumento de comunicação entre o plano físico e o espiritual. Assim como uma igreja tem seus sinos que anunciam momentos importantes, nosso corpo tem suas dores que sinalizam bloqueios espirituais que precisam ser removidos. Vou compartilhar com você algo que poucos conhecem. Existem 3 regiões do corpo que, segundo os ensinamentos de Padre Pio, estão diretamente ligadas à prosperidade material. A primeira região é a parte baixa das costas, a região lombar. Quando a dor persiste nesta área, especialmente ao acordar, é um sinal de que você está carregando o peso da escassez financeira como se fosse uma cruz pessoal. Muitas pessoas inconscientemente aceitam a pobreza como seu destino, uma punição divina ou um sacrifício necessário. Essa crença cria um bloqueio energético exatamente na região que representa nosso suporte e estrutura na vida. A segunda região é a parte superior do pescoço e a base do crânio. Dores persistentes nesta área, principalmente aquelas que causam tensão e enxaquecas, revelam um conflito entre sua mente consciente, que deseja prosperidade, e crenças subconscientes que sabotam sua abundância. É como se sua mente estivesse dividida entre o desejo de riqueza e o medo de não merecê-la. A terceira região é o centro do peito, próximo ao coração. Uma pressão ou dor recorrente nesta área, que não tem causa cardíaca identificada por médicos, frequentemente indica um bloqueio no seu centro de merecimento. É como se seu coração espiritual não se permitisse receber as bênçãos materiais que Deus deseja enviar para a sua vida. Agora reflita por um momento. Você tem sentido dores persistentes em alguma dessas regiões? Se sim, não é coincidência que este vídeo chegou até você hoje. É um sinal divino
de que chegou o momento da sua libertação financeira. O próprio Jesus nos ensinou: pedi e recebereis. Mas muitos de nós pedimos prosperidade enquanto nosso corpo, através das dores, está enviando uma mensagem contraditória ao universo. É como apertar o acelerador e o freio ao mesmo tempo. O carro não sai do lugar. Padre Pio explicava que essas dores funcionam como um sistema de alarme espiritual. Quando ignoramos os primeiros sinais, eles tendem a se intensificar até captarem nossa atenção. Por isso, muitas pessoas passam anos com dores crônicas que nenhum tratamento consegue resolver completamente. Porque a origem não é apenas física, mas espiritual. Em seus últimos anos de vida, Padre Pio começou a ensinar um método específico para seus seguidores mais próximos. Ele chamava de a conversão da dor em abundância. Este método consiste em 3 passos fundamentais que transformam o sinal de alerta, a dor, em um portal para bênçãos materiais. O primeiro passo é o reconhecimento. Você precisa identificar que a dor recorrente não é apenas um incômodo físico, mas um mensageiro espiritual. Em vez de apenas tomar um analgésico e ignorar o sinal, pause por um momento e pergunte: que mensagem esta dor está tentando me transmitir sobre minha relação com a prosperidade? O segundo passo é a renúncia. Uma vez identificada a região da dor e sua mensagem correspondente, você precisa renunciar verbalmente ao bloqueio espiritual que ela representa. Por exemplo, se a dor está na região lombar, você deve dizer em voz alta: eu renuncio à aceitação da pobreza como meu destino. Rejeito a escassez como parte da minha identidade. Não carregarei mais este fardo que não me pertence. O terceiro passo é a reclamação. Após renunciar ao bloqueio, você deve reclamar seu direito divino à prosperidade. Padre Pio ensinava que devemos falar com autoridade espiritual, assim como Jesus falava aos ventos e ao mar. Você deve declarar: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu reclamo meu direito divino à abundância. As portas da prosperidade estão abertas para mim agora. O dinheiro flui para minha vida por caminhos esperados e inesperados. Um dos casos mais impressionantes que Padre Pio atendeu foi o de Antônio Mazzarella, um pescador que sofria com dores crônicas no pescoço e vivia na miséria, apesar de trabalhar incansavelmente. Após aplicar estes 3 passos por 21 dias consecutivos, Antônio não apenas se viu livre das dores, como teve uma pesca milagrosa que rendeu o equivalente a 3 meses de trabalho em um único dia. Isso se repetiu por semanas, transformando completamente sua realidade financeira. Durante seus atendimentos no confessionário, Padre Pio percebia que muitas pessoas carregavam crenças limitantes sobre dinheiro que haviam absorvido desde a infância. Frases como: dinheiro é a raiz de todo mal. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou a pobreza é uma virtude, criavam bloqueios profundos que se manifestavam como dores físicas, recorrentes. O santo explicava que estas interpretações eram distorções das Escrituras. O que a Bíblia condena não é a riqueza em si, mas o amor ao dinheiro acima de Deus. Jesus mesmo foi sustentado por mulheres ricas durante seu ministério, e muitos personagens bíblicos como Abraão, Isaque, Jacó, Davi e Salomão foram extremamente prósperos, porque entendiam que a abundância era uma bênção para ser compartilhada. As dores recorrentes são, portanto, um convite divino para reexaminar nossa relação com a prosperidade material. São um chamado para a libertação de crenças limitantes que foram instaladas em nosso sistema de fé e que contradizem o desejo de Deus de nos abençoar abundantemente. Como Padre Pio frequentemente dizia aos seus filhos espirituais: Deus não se glorifica em sua pobreza, mas em sua gratidão pela abundância. Quando você recebe com gratidão, honra aquele que dá. Esta perspectiva transforma completamente nossa relação com o dinheiro, removendo a culpa e o conflito interno que muitos sentem ao desejar prosperidade material. O segredo que Padre Pio descobriu está relacionado à oração específica que deve ser feita quando a dor recorrente aparece. Não é qualquer oração, mas uma invocação precisa que estabelece uma conexão direta com as forças celestiais responsáveis pela prosperidade material.
Quando você sente aquela dor familiar, especialmente em uma das 3 regiões que mencionei anteriormente, é o momento perfeito para aplicar este método. O santo explicava que a dor abre um portal espiritual. É como se naquele momento existisse uma linha direta entre você e o céu, uma oportunidade única para reescrever seu destino financeiro. A oração revelada por Padre Pio começa com as palavras: Pai Celestial, reconheço esta dor como um sinal da tua misericórdia. Através dela, tu me alertas sobre o bloqueio espiritual que tenho carregado. Hoje, diante de ti, eu digo adeus à pobreza. Rejeito a escassez como minha companheira de vida. Renuncio à limitação financeira como minha identidade. Ao pronunciar estas palavras, você está literalmente declarando guerra espiritual contra as forças que têm mantido você preso em ciclos de escassez. É uma declaração poderosa que ecoa pelos reinos celestiais e coloca em movimento forças espirituais a seu favor. A oração continua. Pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, que carregou em seu corpo as chagas de Cristo, eu reclamo meu direito divino à abundância. Assim como tu, Senhor, multiplicaste os pães e peixes, multiplica agora meus recursos materiais. Transforma minha dor em prosperidade, meu sofrimento em abundância. Mas atenção, Padre Pio enfatizava que esta oração deve ser feita com convicção absoluta, sem a menor sombra de dúvida. Como está escrito em Tiago 1:6-8. Peça com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá algo do Senhor, pois tem ânimo dividido e é inconstante em todos os seus caminhos. O poder desta oração reside não apenas nas palavras, mas na convicção com que é pronunciada. É preciso falar com autoridade espiritual, como quem já recebeu a bênção no plano espiritual e apenas aguarda sua manifestação no plano físico. Após recitar esta primeira parte da oração, Padre Pio instruía seus seguidores a tocar gentilmente a região dolorida com a mão direita e dizer: por este sinal físico, reconheço o chamado divino para minha libertação financeira. Esta dor não veio para me atormentar, mas para me despertar para minha verdadeira herança como filho de Deus. Este gesto de imposição da mão sobre a área dolorida cria uma conexão física com o processo espiritual, selando a intenção e direcionando a energia da oração precisamente para o bloqueio que precisa ser removido. Em seguida, a parte mais poderosa da oração: Senhor, assim como o Padre Pio transformou seu sofrimento em bênçãos para milhares, transforma agora minha dor em prosperidade abundante. Que o dinheiro flua para minha vida por caminhos esperados e inesperados. Que oportunidades de prosperidade se abram diante de mim como o Mar Vermelho se abriu diante de Moisés. Que minha conta bancária transborde como os cestos de pães e peixes após a multiplicação milagrosa. Esta parte da oração ativa o princípio espiritual da transmutação, a capacidade divina de transformar uma condição negativa, a dor, em uma manifestação positiva, a prosperidade. É o mesmo princípio que Jesus utilizou ao transformar água em vinho, demonstrando que no reino espiritual, a transmutação de energia é não apenas possível, mas natural. A oração deve ser concluída com palavras de gratidão. Agradeço, Pai, porque sei que já atendeste meu pedido. A abundância já é minha no plano espiritual e agora se manifesta no plano físico. A pobreza foi expulsa da minha vida e a prosperidade tomou seu lugar. Amém. A gratidão antecipada é um elemento crucial deste processo. Agradecer como se já tivesse recebido coloca sua mente e espírito em alinhamento com a manifestação da prosperidade, acelerando sua chegada à sua realidade. Padre Pio recomendava que esta oração fosse repetida por 3 dias consecutivos sempre que a dor aparecesse. No primeiro dia, você declara a rejeição da pobreza. No segundo dia, você reclama seu direito à prosperidade. No terceiro dia, você agradece pela manifestação que já está em andamento. Mas aqui está o elemento que poucos conhecem. Após o terceiro dia, você deve realizar um ato simbólico de desapego. Pegue uma nota de dinheiro, não importa o valor,
e doe para alguém necessitado ou para uma causa nobre. Este gesto demonstra ao universo que você não está apegado ao dinheiro em si, mas ao fluxo de abundância que ele representa. Como Padre Pio costumava dizer, o dinheiro é como a água de um rio, deve fluir constantemente. Se você tenta represá-la, ela estagna. Se você permite que flua, sempre haverá água fresca vindo da fonte. Este ato de doação não é um sacrifício, mas um investimento espiritual. É uma declaração ao universo de que você confia na fonte infinita da providência divina. É como plantar uma semente de prosperidade que retornará para você multiplicada. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que aplicaram este método e viram resultados extraordinários em suas vidas, como o caso de Giancarlo Pennacchio, um comerciante italiano que estava à beira da falência e sofria com dores intensas na região lombar. Após aplicar o método de Padre Pio por apenas 3 dias, recebeu a visita inesperada de um antigo cliente que quitou uma dívida há muito esquecida, no valor suficiente para salvar seu negócio da falência. Ou o caso mais recente de Aparecida Gonçalves, uma brasileira de 62 anos que sofria com dores crônicas no pescoço e vivia com uma aposentadoria mínima que mal cobria seus medicamentos. Após aplicar o método por 3 dias consecutivos, foi surpreendida com a notícia de que tinha direito a um ressarcimento previdenciário que não sabia existir, no museu, valor de 47 mil reais. O que todas estas histórias têm em comum? A dor recorrente que funcionou como um despertador espiritual, a aplicação do método de Padre Pio com fé absoluta e a manifestação da prosperidade de formas inesperadas e muitas vezes milagrosas. É importante entender que este não é um método mágico, mas um processo espiritual profundo. Não se trata de manipular forças cósmicas para enriquecer da noite para o dia, mas de realinhar sua energia espiritual com o fluxo natural da abundância divina que sempre esteve destinada a você. Padre Pio explicava que a pobreza raramente é a vontade de Deus para seus filhos. Na maioria das vezes, é resultado de bloqueios espirituais que se instalaram ao longo de gerações, crenças limitantes sobre dinheiro, votos inconscientes de pobreza ou mesmo maldições financeiras que foram pronunciadas sobre famílias. A dor recorrente é o sinal divino de que chegou a hora de quebrar estes ciclos negativos. É como se Deus estivesse dizendo: meu filho, minha filha, não criei você para viver na escassez. Esta dor é meu toque em sua vida, chamando sua atenção para um padrão que precisa ser quebrado. Quando você declara, digo adeus à pobreza, está essencialmente devolvendo a Deus algo que Ele nunca lhe deu. A pobreza não é uma cruz que Ele pediu que você carregasse, mas um jugo que não lhe pertence. Jesus disse: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se a situação financeira tem sido um peso insuportável em sua vida, pode ter certeza, não veio de Deus. Este é o momento de sua libertação financeira. A dor que você tem sentido é apenas o prenúncio de uma bênção extraordinária que está prestes a se manifestar em sua vida. Como está escrito em Romanos 8:18. Pois considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Agora que você conhece o método revelado por Padre Pio, é fundamental compreender como ele pode transformar não apenas sua realidade financeira, mas toda a sua existência. A prosperidade material não é um fim em si mesma, mas um meio para cumprir seu propósito divino nesta terra. Quando você se liberta do jugo da pobreza, algo extraordinário acontece em todas as áreas da sua vida. Primeiro, as dores recorrentes começam a diminuir progressivamente, até desaparecerem por completo. Isso acontece porque a raiz espiritual do problema foi tratada, e não apenas seus sintomas físicos. Carlos Augusto, um professor aposentado de 67 anos, sofria com dores crônicas nas costas por mais de 2 décadas. Após aplicar o método de Padre Pio por apenas uma semana, notou uma redução significativa na intensidade das dores. Ao final de 21 dias, estava completamente livre do desconforto que o atormentava há anos. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu em seguida.
Recebeu uma proposta para trabalhar como consultor em uma instituição educacional com um salário 3 vezes maior que sua aposentadoria. Este é um padrão comum entre aqueles que aplicam este método sagrado. A libertação da dor física vem acompanhada de oportunidades inesperadas de prosperidade. É como se o universo estivesse apenas esperando que você removesse os bloqueios espirituais para derramar bênçãos materiais em sua vida. O segundo benefício que você experimentará é uma nova relação com o dinheiro. Muitas pessoas carregam uma culpa inconsciente em relação à prosperidade material. Sentem que, de alguma forma, desejar conforto financeiro é menos espiritual ou nobre. Esta culpa cria um conflito interno que se manifesta como resistência energética à entrada de dinheiro em suas vidas. Quando você aplica o método de Padre Pio, esta culpa é dissolvida. Você passa a entender que a prosperidade não é apenas seu direito, mas sua responsabilidade como administrador dos recursos divinos. O dinheiro é simplesmente energia em forma material, e como toda energia, sua natureza é fluir. Dona Sebastiana, uma viúva de 72 anos, viveu a maior parte de sua vida acreditando que a pobreza era uma virtude espiritual. Sofria com dores constantes no pescoço e mal conseguia pagar suas contas com a pequena pensão que recebia. Após conhecer e aplicar o método de Padre Pio, não apenas suas dores desapareceram, como sua mentalidade sobre dinheiro transformou-se completamente. 2 semanas depois de iniciar a prática, um de seus filhos conseguiu um emprego muito bem remunerado e decidiu reformar completamente a casa da mãe. Além disso, estabeleceu uma mesada generosa para que ela pudesse viver com conforto. O mais significativo, porém, foi a mudança na atitude de Sebastiana. Ela começou a ver o dinheiro não como algo mundano ou pecaminoso, mas como uma ferramenta divina para o bem. O terceiro benefício que você perceberá é a proteção espiritual contra energias negativas relacionadas ao dinheiro. Muitas pessoas que vivem em dificuldades financeiras são constantemente alvo de inveja, olho gordo e até mesmo trabalhos espirituais negativos. A precariedade material cria uma vulnerabilidade energética que atrai mais situações de escassez. Ao aplicar o método revelado por Padre Pio, você estabelece um campo de proteção espiritual ao seu redor. É como se estivesse cercado por um escudo divino que repele energias negativas e atritos. As pessoas invejosas naturalmente se afastarão de sua vida, e aquelas que permanecerem serão inspiradas por sua prosperidade em vez de invejá-la. José Roberto, empresário de 58 anos, tinha um pequeno comércio que nunca prosperava, apesar de todo o seu esforço. Sofria com dores intensas no peito que nenhum cardiologista conseguia explicar. Seus concorrentes pareciam sempre se dar melhor, e ele sentia constantemente o peso da inveja alheia. Após conhecer e aplicar o método de Padre Pio, não apenas suas dores desapareceram, como seu negócio começou a prosperar de forma extraordinária. O mais impressionante foi que os mesmos concorrentes que antes o invejavam começaram a procurá-lo para parcerias e conselhos. A energia da escassez e da competição foi substituída pela energia da colaboração e da abundância compartilhada. Como Padre Pio costumava dizer, quando você prospera na luz divina, sua prosperidade ilumina o caminho para outros também prosperarem. O quarto benefício que você experimentará é a restauração de relacionamentos familiares afetados por dificuldades financeiras. Quantos casamentos não são destruídos por problemas de dinheiro? Quantos filhos não se afastam dos pais devido a limitações materiais? A escassez financeira gera tensões que corroem os laços mais sagrados. Quando a prosperidade começa a fluir em sua vida através do método de Padre Pio, estas tensões se dissolvem naturalmente. Há espaço para generosidade, para cuidado mútuo, para a expressão material do amor que sempre existiu, mas que estava reprimido pela falta de recursos. Antônio e Marta estavam à beira do divórcio após 28 anos de casamento. As dificuldades financeiras haviam criado um abismo entre eles e Antônio sofria com dores crônicas nas costas que o tornavam ainda mais irritado e impaciente. Após conhecer e aplicar o método de Padre Pio,
Não apenas suas dores diminuíram consideravelmente, como recebeu uma proposta de emprego que duplicou sua renda familiar. Com a pressão financeira removida, o casal redescobriu o amor que havia sido sufocado pelos problemas materiais. Como Marta testemunhou, não foi apenas nosso banco que encheu, mas nossos corações que se reconectaram. A prosperidade nos devolveu a capacidade de expressar amor sem o peso da preocupação constante. O quinto benefício que você receberá é a capacidade de ser um canal de bênçãos para outros. Padre Pio ensinava que a verdadeira prosperidade nunca é egoísta. Ela sempre transborda para abençoar vidas ao redor. Quando você se liberta da pobreza através deste método sagrado, naturalmente se torna um instrumento divino para aliviar o sofrimento alheio. É como uma fonte que, uma vez desbloqueada, não pode conter suas águas apenas para si. Elas fluem naturalmente, irrigando todo o terreno ao redor. Sua prosperidade se tornará uma bênção para sua família, seus amigos, sua comunidade e até mesmo para estranhos que cruzarem seu caminho. Ricardo, um empresário de 50 anos, aplicou o método de Padre Pio quando enfrentava não apenas dificuldades financeiras, mas também dores intensas no pescoço que o impediam de dormir. Em apenas 3 semanas, suas dores desapareceram e um antigo investimento que considerava perdido começou a gerar retornos inesperados. A primeira coisa que Ricardo fez, ao ver sua situação financeira melhorar, foi criar um fundo de assistência para famílias em situação de vulnerabilidade em sua comunidade. Como ele mesmo relatou, antes eu mal podia ajudar minha própria família. Agora tenho o privilégio de ser um instrumento da providência divina na vida de dezenas de famílias. A verdadeira riqueza está na capacidade de abençoar os outros. Este é o ciclo virtuoso que se estabelece quando você aplica o método revelado por Padre Pio: libertação da dor física, remoção dos bloqueios financeiros, proteção contra energias negativas, restauração de relacionamentos e, finalmente, a capacidade de ser um canal de bênçãos para outros. Mas para que este método funcione plenamente em sua vida, existem algumas condições espirituais que precisam ser observadas. Padre Pio alertava seus seguidores sobre 3 armadilhas que podem impedir a manifestação plena da prosperidade. A primeira armadilha é a descrença disfarçada de falsa humildade. Muitas pessoas dizem que querem prosperidade, mas no fundo não acreditam que merecem ou que é possível para elas. Esta descrença se manifesta em frases como: "Isso pode funcionar para outros, mas meu caso é diferente", ou "Sou muito simples para receber grandes bênçãos materiais". Se você perceber estes pensamentos surgindo em sua mente, rejeite-os imediatamente. Declare em voz alta: "Rejeito a descrença disfarçada de humildade. Sou filho do Rei dos Reis e mereço a abundância que meu Pai Celestial deseja me dar". A segunda armadilha é a impaciência. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, onde tudo deve acontecer imediatamente. Mas os processos espirituais têm seu próprio tempo de maturação. Algumas pessoas aplicam o método por 2 ou 3 dias e, não vendo resultados imediatos, desistem justamente quando a manifestação está prestes a ocorrer. Padre Pio ensinava que a perseverança é uma virtude essencial para a manifestação da prosperidade, como está escrito em Gálatas 6:9. "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos". Se você está aplicando o método e ainda não viu os resultados esperados, persevere. Cada oração é como uma semente plantada no solo espiritual. Algumas germinam rapidamente, outras precisam de mais tempo, mas todas darão frutos no momento certo. A terceira armadilha é o apego ao como. Muitas pessoas não apenas desejam prosperidade, mas querem determinar exatamente como ela deve se manifestar em suas vidas. Querem controlar o processo divino, limitando as infinitas possibilidades através das quais a abundância pode chegar até elas. Padre Pio ensinava que devemos confiar na sabedoria divina para determinar o como. Nossa parte é declarar o quê, a prosperidade que desejamos, e deixar nas mãos de Deus
o como e o quando. Como o santo costumava dizer, o homem propõe, Deus dispõe. Confie no plano divino para a sua vida e verá que ele é infinitamente superior ao que você poderia planejar para si mesmo. Portanto, ao aplicar o método, mantenha seu coração aberto para receber a prosperidade de formas que talvez nunca tenha imaginado. Algumas das maiores bênçãos materiais vêm por caminhos que jamais poderíamos antecipar. Pense no caso de Antônia Ferreira, uma senhora de 68 anos que sofria com dores intensas na região lombar e vivia com uma pequena aposentadoria que mal cobria suas necessidades básicas. Após aplicar o método de Padre Pio por 21 dias consecutivos, recebeu a visita inesperada de uma sobrinha que não via há mais de 15 anos. Esta sobrinha havia se mudado para o exterior, prosperado financeiramente e decidiu retornar ao Brasil para reencontrar a família. Ao ver a situação precária em que sua tia vivia, decidiu não apenas reformar completamente sua casa, mas também estabelecer uma conta bancária com recursos suficientes para que Antônia pudesse viver com conforto pelo resto de sua vida. Antônia jamais poderia ter antecipado que sua prosperidade viria através de uma sobrinha que mal lembrava. Se estivesse apegada a um como específico, como ganhar na loteria ou receber um aumento em sua aposentadoria, poderia ter bloqueado esta bênção inesperada. Agora permita-me compartilhar com você a parte mais profunda desta revelação de Padre Pio. Existe uma dimensão espiritual para cada dor recorrente que sentimos, especialmente aquelas relacionadas à escassez material. Quando a dor se manifesta na região lombar, Padre Pio explicava que existe um bloqueio no seu primeiro centro energético espiritual, relacionado à segurança material e à conexão com a Terra. Este centro é responsável por sua capacidade de manifestar recursos e se sentir seguro no mundo material. A oração específica para este tipo de dor deve incluir a afirmação: Pai Celestial, curo agora meu centro de segurança material. Liberto-me do medo da escassez e abro-me para receber a abundância que flui da terra que tu criaste. Assim como as árvores recebem nutrientes do solo sem esforço ou preocupação, eu também recebo prosperidade naturalmente, como meu direito de nascimento divino. Quando a dor se manifesta na região do pescoço e base do crânio, existe um bloqueio no seu centro de sabedoria e discernimento. Este centro governa sua relação consciente com o dinheiro e a prosperidade, incluindo suas decisões financeiras e sua capacidade de reconhecer oportunidades. A oração específica para este tipo de dor deve incluir a afirmação: Espírito Santo, ilumina meu centro de sabedoria financeira. Remove toda a névoa de confusão e indecisão que tem obscurecido minha visão. Concede-me discernimento divino para reconhecer oportunidades de prosperidade e coragem para aproveitá-las. Assim como Salomão recebeu sabedoria para administrar as riquezas de um reino, eu recebo agora a sabedoria para gerir os recursos que tu confias a mim. Quando a dor se manifesta na região do peito, existe um bloqueio no seu centro de amor próprio e merecimento. Este centro governa sua capacidade de se permitir receber abundância e se sentir merecedor das bênçãos divinas. A oração específica para este tipo de dor deve incluir a afirmação: Senhor Jesus, que conheces os segredos mais profundos do meu coração, cura agora meu centro de merecimento. Liberta-me da crença de que não sou digno de prosperidade. Assim como tu multiplicaste os pães e peixes para alimentar milhares, multiplica agora os recursos em minha vida, para que eu possa alimentar não apenas a mim mesmo, mas a muitos ao meu redor. Estas orações específicas para cada região de dor potencializam o efeito do método revelado por Padre Pio. São como chaves espirituais que abrem portais específicos de prosperidade em sua vida. E aqui está a revelação final que poucos conhecem. Quando você aplica este método com consistência e fé, não apenas sua realidade financeira se transforma, mas sua própria relação com a dor. O que antes era um tormento, torna-se um lembrete sagrado, um chamado à consciência espiritual. Muitas pessoas relatam que após meses de prática consistente, quando sentem o início de uma dor nas áreas mencionadas,
imediatamente reconhecem o chamado para realinhar sua consciência com a prosperidade. A dor deixa de ser um problema e torna-se um aliado em sua jornada espiritual. Como Padre Pio dizia, a dor, quando abraçada com compreensão espiritual, transforma-se de inimiga em amiga, de carrasco em guia. Ela não vem para punir, mas para despertar. Esta é a transformação mais profunda que o método proporciona. Não apenas a libertação da pobreza material, mas a transmutação da própria experiência da dor. Você começa a ver cada sensação física como uma comunicação divina, um sistema de orientação que o mantém alinhado com seu propósito e prosperidade. Imagine viver em um estado de abundância contínua, onde cada necessidade material é suprida naturalmente, sem luta ou preocupação. Imagine acordar todas as manhãs sem aquela dor familiar que tem sido sua companheira por tanto tempo. Imagine ver oportunidades de prosperidade surgindo em sua vida, como flores que brotam espontaneamente após uma chuva de primavera. Esta não é uma fantasia inalcançável, mas a realidade que Padre Pio vislumbrou para cada um de seus filhos espirituais. É o plano divino para a sua vida, um plano de prosperidade, não de calamidade, como está escrito em Jeremias 29:11. A dor recorrente que você tem sentido é apenas o prenúncio de uma libertação financeira extraordinária que está prestes a se manifestar em sua vida. É o toque divino chamando sua atenção para um potencial de abundância que sempre esteve lá, esperando apenas para ser ativado através da oração correta e da disposição espiritual adequada. Agora, a decisão está em suas mãos. Você pode continuar tratando sua dor apenas como um problema físico, tomando analgésicos que mascaram o sintoma sem tratar a causa, ou pode reconhecê-la como o chamado divino que realmente é. Um convite para libertar-se da pobreza e entrar em uma nova dimensão de prosperidade que Deus sempre desejou para você. Como Padre Pio dizia a seus filhos espirituais nos momentos finais de aconselhamento, a escolha é sua. Deus respeita seu livre-arbítrio. Ele estende a mão oferecendo abundância, mas cabe a você aceitá-la. Não por mérito, mas por graça. Não por esforço, mas por fé. Hoje, esta mesma mão divina está estendida para você através desta revelação sagrada. A prosperidade que você tem, buscado por tanto tempo, está mais próxima do que imagina. Tão próxima quanto a próxima oração que fará quando sentir aquela dor familiar. Se esta mensagem tocou seu coração e você sentiu que ela chegou até você, não por acaso, mas por um desígnio divino, compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que também sofre com dores recorrentes e enfrenta dificuldades financeiras. Lembre-se das palavras de Padre Pio. A caridade é multiplicadora de bênçãos. Quando você compartilha esta revelação sagrada, multiplica também as bênçãos em sua própria vida. E não se esqueça de assistir ao nosso próximo vídeo. O card para clicar está aparecendo na tela.